que não teremos oportunidade de abordar todas as questões CIADAP. As nossas aulas, as nossas formações CIADAP são sempre um bocadinho mais demoradas do que 2 horas. Vamos, no entanto, abordar aqui alguns dos temas que eu acho que são essenciais, tanto na perspectiva de avaliador, como na perspectiva do avaliado, está bem? Porque os avaliadores também têm muitas dúvidas. E diga-se, eu sei que o CIADAP não é confortável, mas ficam já a saber, também não é confortável para o avaliador. Maria, eu acho que isto tem algum problema com a sua... Ok, veja agora, por favor. Sim, agora okay. Sim. Está a aparecer uma mensagem a dizer que é feedback do som e perguntam se eu quero ficar qualquer coisa. A primeira vez disse que sim, agora diz que não. Diga que não, diga que não. Já respondi que não. Um bocadinho disse que sim, estava aqui, quando estava a falar sozinha, a dizer, diz que sim, porque na dúvida disse sempre que sim. Agora não. Ora, muito bem, e portanto é sobre isso que vamos falar. Aliás, vou-vos colocar agora mesmo um primeiro pequeno inquérito, é para saber quem é que eu tenho aqui, se tenho avaliados, se tenho avaliadores, ou se porventura tenho avaliados e avaliadores, que os avaliadores também são avaliados, e se não tenho nem avaliados, nem avaliadores, porque algumas pessoas estão cá, mas ainda não fazem parte da administração pública, ou são vereadores, por exemplo, e não estão sujos, enfim, nesse caso serão talvez avaliadores. Vamos então deixar um bocadinho, já estou aqui com uma resposta significativa, são muitos. São maravilhosos, esta audiência é maravilhosa, a velocidade com que responde está perfeito, já temos aqui quase, mais, pelo menos 60%, só vamos dar aqui mais um bocadinho. Maria, mas eu acho que neste momento é já para percebermos aqui uma grande tendência. Então, vou parar o inquérito e vou partilhar convosco os resultados, que já devem estar a ver neste momento. Portanto, relativamente às pessoas que responderam, temos 63% que são avaliados, 11% que são avaliadores, 22% que são avaliados e avaliadores, e temos 5% dos colegas aqui presentes hoje que não são nem avaliados nem avaliadores e que vão assistir às nossas dores de barriga, mas que não as têm. Isso é sempre possível. Muito bem, deixa-me só fechar aqui e vou iniciar a minha partilha de slide. Como é que nós vamos repartir o nosso tempo? Vamos falar um bocadinho das questões jurídicas. Eu sou jurista e temos essas condicionantes, somos administração pública, estamos sujeitos ao princípio da legalidade e a lei do CIADAP é a lei do CIADAP. Depois iremos ver o problema das cotas, que eu sei que é sempre um problema, não é propriamente um problema, mas a questão das cotas e efetivamente as dificuldades que isso pode causar. E depois vamos falar sobre aquilo que é o mais importante, aquilo que os avaliados e os avaliadores realmente podem mudar. Como definir um bom objetivo? Porque muitos dos problemas do CIADAP vêm efetivamente uma dificuldade em ter bons objetivos. Ou temos objetivos que estão tão mal definidos que não os podemos medir, ou toda a gente vai superar os objetivos e depois temos que aplicar as cotas e é difícil, ou são tão mal definidos que ninguém pode sequer cumprir o objetivo e o trabalhador fica prejudicado. Finalmente iremos falar sobre a entrevista de avaliação. Os slides irão falar essencialmente na posição do avaliador, mas também irei-vos dar dicas enquanto avaliados para que a entrevista corra da melhor forma possível, porque o sucesso numa entrevista depende sempre dos dois lados. Vou então partilhar os meus slides. Nesse momento já terão percebido que eu sou um bocadinho info-excluída, está bem? Portanto, se sentirem que de alguma forma não estou a partilhar o que é suposto, digam-me. Está bem, Marisa? Conto consigo. Sim, não, estou aqui. Eu, entretanto, vou ficar aqui. Há só uma pessoa que dá nota de que o som está com muita intermitência. Neste momento, eu ouço claramente. Portanto, aquilo que eu sugiro, sobretudo àqueles que têm neste momento algumas questões com o som, é que tentem também entrar e sair, porque eu creio que neste momento o som está perfeitamente nítido e dou-vos esta nota, está bem? E não vou interromper mais, Maria, mas como houve esta questão inicial do som, portanto, neste momento o som está bom. Se alguém não consegue, peço-vos então, saiam e depois voltem a entrar. Tá? Obrigada, então, Maria. Maria, já nos encontramos
Ali por às volta 4h30. 4h30. Até já. Essa solução do sair e voltar a entrar e do ligar e desligar funciona sempre. Ou pelo menos tem que ser sempre o nosso primeiro passo. Vamos então falar um bocadinho da avaliação de desempenho e da avaliação de desempenho na administração pública. Uma coisa interessante, eu estou a tirar um doutoramento na parte de gestão de pessoas e é algo que é muito interessante, é percebermos quando temos docentes, investigadores que nos falam sobre avaliação de desempenho e os seus vários modelos, quase sempre me dizem que o CIADAP é o modelo que no papel é o mais perfeito possível. A verdade é que quem trabalha na administração pública percebe que ele até pode ser muito bom no papel, mas na prática nem sempre é o caso. E se o modelo não funciona na prática, temos algumas dificuldades. A primeira coisa que quero partilhar convosco é a legislação. Está bem? Ficará nos slides. É importante saber onde está a legislação e saber qual é o regime jurídico que se aplica. Portanto, quando têm dúvida sobre o CIADAP, é aqui que têm que começar a procurar. Para além da legislação, podem sempre encontrar na DGEP muita informação que pode ser relevante. Desde os vários formulários técnicos, com as cartas de admissão, as fichas de avaliação, de autoavaliação, as instruções para o preenchimento dessas fichas, a lista das competências e, sobretudo, já vi passar aqui algumas perguntas sobre a alteração de posicionamento remuneratório e os pontos, encontram também as FAQs. E as FAQs trazem-nos sempre algumas respostas e algumas soluções, ou pelo menos apontam o caminho. Para além disso, eu não sei se nos vossos serviços, nos vossos municípios, costumam recorrer ao GADAP, que é uma plataforma de serviços partilhados da administração pública e que se dedica mesmo só ao CIADAP. A grande vantagem dessa plataforma é que ela é gratuita e que tem uma gestão toda do processo por via digital. Ok? Portanto, todo o documento, toda a documentação, tomar conhecimento da nossa ficha de avaliação, fica tudo ali naquela plataforma, que serve um bocadinho como secretaria virtual do CIADAP. Mas não basta isso, isso são efetivamente as regras que se aplicam a todas as situações. Temos aqui ir além disso. Para além dessa situação, temos que procurar na nossa entidade empregadora, está bem? Porque é lá que vão encontrar as atas do Conselho de Coordenação da Avaliação, que vão encontrar eventual manuais, que vão encontrar formulários, requerimentos, minutas. Deixo-vos aqui, porque estive a ver ontem a lista dos participantes, e deixo-vos aqui alguns sites. Este aqui que estamos a ver neste momento é da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores, do Governo dos Açores, e tem lá, até porque os Açores, como sabem, os colegas que estão cá de lá, têm uma legislação específica, e tem lá, na parte do Governo Regional, tem lá muitos modelos, tem lá um manual que está muito bem construído, e, portanto, vale a pena explorar daquele lado. Mas também, nas câmaras, também tem, vão-me dizer, olha, só trouxesse hoje câmaras grandes, e talvez até terão razão, porque trouxe aqui Matosinhos, e Matosinhos tem também um conjunto de informações que podem ser utilizadas desde a ordem de serviço, o despacho, as regras dos critérios de ponderação curricular, os objetivos estratégicos do município, ou ainda aqui Lisboa, que tem, lá está, a deliberação do CCA sobre os critérios de ponderação curricular e a respectiva valoração. Portanto, aquilo que recomendo é que efetivamente procure no site da vossa entidade empregadora informação adicional. Como é que eu encontrei essa informação? Fui ao Google, pus Câmara Municipal de Matosinhos, porque tínhamos muitos colegas de Matosinhos, e apareceu-me, Câmara Municipal de Matosinhos, CIADAP, e apareceu-me diretamente o link para esta página. Portanto, não é difícil, está bem? Procurem, por favor, informem-se, porque quanto mais elementos tiverem, melhor será, mais específico será o processo de avaliação de desempenho. Finalmente, com certeza que já ouviram todos falar, o processo de a lei CIADAP vai ser revista. Ela foi aprovada já há alguns anos, como sabe, já foi revista várias vezes. Ela foi aprovada em 7, foi revista em 8, em 10, em 12, e desde 2012 ouvimos falar numa reestruturação do CIADAP. Há 2 anos atrás estivemos muito próximo de ter um diploma, depois as coisas mudaram, e nesse momento, na informação que nos foi facultada depois da ronda de negociação
com sindicatos relativamente à função pública, portanto, há uma semana, nem tanto atrás, é que em 2023 terá ainda início a revisão do CIADAP, medida que, efetuada de forma estruturada e articulada, terá também tradução a nível da valorização das carreiras. Ora, muito bem, portanto, não se entusiasmam muito, está bem? Eu tive em 2020, 2021, vários formandos que achavam que já não teríamos CIADAP em 23, 24. Já percebemos que não será o caso. 23, 24 será CIADAP, estamos quase lá. E muito provavelmente, se só em 2023 é que terá início, apreciam o início, a revisão do processo, não tenho a certeza que o ciclo 25-26 não esteja sujeito às nossas regras de CIADAP, na versão que conhecemos agora. Portanto, temos esse diploma com o qual teremos que lidar. Ora, quando falamos com os trabalhadores da administração pública, aquilo que nos é transmitido, e volto a dizer, para avaliados e para avaliadores, é que o CIADAP é um bocadinho um bicho-papão, está bem? Portanto, está ali, assusta-nos bastante, tanto num papel como no outro. Se falarem com os avaliadores a necessidade de marcar reuniões, avaliar, fixar objetivos, de forma geral, ficam bastante assustados com essa ideia e vão afastando sempre o momento de procedermos às reuniões CIADAP. Por outro lado, os avaliados também não estão muito entusiasmados com a ideia do CIADAP e quando chegamos a esta altura do ano, aliás o biênio, ou seja, estamos já no último trimestre, deveríamos estar a preparar o próximo, deparamos muitas vezes com pessoas que têm muitas dúvidas e com um aumento da tensão dentro dos próprios serviços. Mas o CIADAP, volto a dizer, é um modelo que no papel até funciona. Então, afinal, o que é o CIADAP? O CIADAP é um sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho da administração pública, certo? Portanto, não é apenas um sistema integrado de avaliação do desempenho da administração pública. Só vão reparar que eu sublinhei aqui cada uma das iniciais, de forma estranha, a uma que não entrou na sigla, certo? A parte da gestão ficou de fora. E cada vez mais o CIADAP, que pretendia também fazer a gestão do desempenho dos trabalhadores, limita-se a fazer uma mera avaliação. Ele tem um conjunto de objetivos, sendo que, de acordo com a própria legislação, um dos propósitos é melhorar o desempenho, contribuir para melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços da administração pública. Outro dos grandes objetivos é favorecer, contribuir para a coerência e a harmonia da ação do serviço, dos dirigentes e dos demais trabalhadores. O CIADAP foi pensado em cascata, não é? Iremos falar sobre isso. E, finalmente, é contribuir para a promoção da motivação profissional e do desenvolvimento das competências dos trabalhadores. Habitualmente, nas minhas ações de formações mais restritas, costumo perguntar se alguém já se sentiu motivado na sequência da aplicação do CIADAP. Não o farei hoje, somos demasiados, mas vamos dizer que nem sempre o CIADAP consegue cumprir aquilo que é o seu propósito. O CIADAP não se aplica apenas à administração central e não se aplica apenas à administração regional ou apenas à autárquica. Tem a pretensão de se aplicar a todos os trabalhadores. Eu, há bocadinho, enquanto a Marisa falava, vi uma pessoa que perguntava: será que se aplica aos corpos especiais, às carreiras específicas? Depende da legislação da carreira específica. Tem uma grande vocação a aplicar-se às carreiras gerais. No que diz respeito às carreiras específicas, normalmente é adotado um modelo específico de avaliação que deve, em parte, acompanhar o modelo de CIADAP, ou pelo menos os grandes princípios. Ora, os princípios são esses mesmos. O CIADAP tem uma orientação para os resultados, é universal, na medida em que se pretende efetivamente que abarca toda a gente, implica ou está orientado para a responsabilização do serviço, dos dirigentes, dos trabalhadores e o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas competências, do seu plano de carreira, por exemplo, e também o reconhecimento e a motivação das pessoas envolvidas no âmbito do processo. Finalmente, o CIADAP
tem um conjunto de obrigações de publicidade, quer ser transparente e imparcial. Aqui temos as dúvidas eternas da administração pública, dos impedimentos e também, de alguma forma, do acesso a documentos administrativos. Vamos então aos vários processos, pode ser? No que diz respeito aos vários processos, temos 3 CIADAP, o CIADAP 1, o CIADAP 2 e o CIADAP 3. Tive um formando, uma vez que achava que o CIADAP 3 era a terceira versão do modelo de CIADAP, tipo CIADAP 3.0. Lá tive que lhe explicar que não, são subsistemas que se aplicam a pessoas diferentes. O CIADAP 1 é o subsistema de avaliação de desempenho que vai aplicar-se aos serviços da administração pública. O CIADAP 2 é o subsistema de avaliação de desempenho que vai se aplicar aos dirigentes da administração pública. E o CIADAP 3, é o que nós conhecemos melhor. E quando falamos em CIADAP, geralmente referimos ao CIADAP 3, é aquele que vai se aplicar aos trabalhadores da administração. Ora, todo esse sistema foi pensado para ser em cascata. Definíamos os serviços, os objetivos do serviço, consequentemente definíamos os objetivos dos dirigentes e, nessa mesma sequência, de forma articulada e alinhada, definíamos os objetivos dos outros trabalhadores da administração pública. Ora, aqui surge o primeiro problema. É que, se antigamente tudo isso era anual, desde 2012 já não é o caso. O CIADAP 1, que é aquele que é aplicável ao serviço, acontece anualmente. Todos os anos temos um ciclo avaliativo que recomeça. O CIADAP 2, aquele que se aplica aos dirigentes, acontece, ou seja, o momento da avaliação ocorre no fim da comissão de serviço. Temos comissões de serviço de 5 anos, temos comissões de serviços de 3 anos e, portanto, na prática, irá acontecer naqueles momentos. Vai depender da data de início da comissão de serviço do dirigente. Portanto, já aí temos dificuldade em articular esses 2 itens. Para além disso, o CIADAP 3, se aplica, portanto, aos outros trabalhadores da administração pública, ocorre de 2 em 2 anos. Portanto, temos muitas dificuldades em definir objetivos que estejam alinhados e articulados. Vamos imaginar que eu trabalho no Serviço A. O Serviço A tem como objetivo, no ano 2021, melhorar a qualidade do atendimento, nomeadamente através da redução do tempo de espera na obtenção de respostas. Vamos imaginar. Nessa sequência, vou, junto do serviço, fixarem objetivos que estão articulados com esse objetivo que eu tenho para 2021 no meu serviço. E vou fixar como objetivo reduzir o tempo médio de atendimento para cada utente. No entanto, em 2022, o CIADAP 1 vai mudar, porque ele é anual. E, de repente, posso ter um objetivo em 2022 que será muito diferente dos objetivos que eu fixei para 21-22 para os meus trabalhadores. Percebem a dificuldade que nós temos aqui do ponto de vista da articulação? Ora, relativamente ao CIADAP 1, CIADAP de serviços, já todos terão ouvido falar em COAR, temos que definir os objetivos dos serviços, de acordo com os recursos de que nós dispomos. Vamos fazer a monitorização do nível de sucesso relativamente a esses objetivos e depois teremos os resultados, teremos a avaliação. A avaliação essa que será pública, também os resultados têm que ser publicitados. No que diz respeito aos dirigentes, aplica-se, como vos disse há bocadinho, o CIADAP 2. O CIADAP 2 é, portanto, aplicável aos dirigentes superiores, aos dirigentes intermédios e àqueles que lhes são equiparados. Esse acontece, o momento da avaliação acontece no fim da comissão de serviço, no entanto, todos os anos tem que haver monitorização do seu desempenho. Façam aqueles objetivos que foram fixados para os próximos 3 anos, os vários avaliadores os vários dirigentes, terão que entregar um relatório para monitorização dos seus objetivos. É muito importante que o façam, é ali algures em abril. Finalmente, o CIADAP 3 aplica-se aos trabalhadores da administração pública, ou seja, às pessoas que têm uma relação jurídica de emprego público. E não é apenas aqueles que estão integrados em carreira. Pode-se aplicar também, não é pode,
deve aplicar-se também, devem ser avaliados através do CIADAP também as pessoas que são contratadas a termo resolutivo certo ou incerto, ok? Muitas vezes há serviços que não fixam objetivos as pessoas que são contratadas a termo resolutivo certo. Muitos de vocês trabalham em municípios, têm nesse momento a gestão das escolas, vai ser difícil, eu sei, e no que diz respeito a um conjunto de trabalhadores, a aplicação do CIADAP a contrato de termo resolutivo certo poderá vir a ser um problema. Tem que ter presente essa realidade. Quem é que fica de fora? Os prestadores de serviços não são avaliados, eles não têm uma relação jurídica de emprego público. São avaliados no momento da renovação da comissão da prestação de serviço. Os estagiários, a não ser que tenham uma norma muito específica, mas também não estão sujeitos ao CIADAP. Os contratos de inserção em emprego e por aí fora não estão sujeitos à matéria de CIADAP. Ora, mas será que realmente todos os trabalhadores da administração pública ficam efetivamente sujeitos a CIADAP? Até aqui o nosso senhor que partiu, esse senhor que partiu a perna e não tem vindo trabalhar, será efetivamente sujeito a CIADAP? E aqui essa nossa jovem que começa agora um novo emprego, que acabou de começar agora, ontem, em outubro de 2022, será que ela também vai ser avaliada no ciclo 21-22? Como é que nós vamos fazer isso? Ora, vamos aqui a algumas respostas, porque essas são as perguntas mais frequentes. No caso do trabalhador, que no ano civil anterior ao da realização do ciclo avaliativo tenha constituído uma relação jurídica menos de 6 meses, essa redação é uma redação que tem que ser atualizada, está bem? É a redação quando o CIADAP era anual. Na prática, se a pessoa não tiver constituído relação jurídica tempo suficiente, é jovem, essa menina acabou de entrar em outubro, neste caso, o trabalhador não será avaliado nesse ciclo 21-22. O desempenho dele, relativo a esse período de alguns meses, será avaliado conjuntamente com o ciclo 23-24. E no caso aqui do nosso senhor que se magoou, o que é que nos diz o CIADAP? A lei de CIADAP diz-nos que é preciso um ano de serviço efetivo prestado em contacto funcional com o respectivo avaliador. O que é que isso significa? Significa que temos que ver se a pessoa que já tem mais de um ano de contrato, se tem também mais de um ano de serviço efetivo. E vamos ter que retirar as várias ausências que essa pessoa teve, dependendo, obviamente, dos efeitos, das faltas e das ausências. Ficam de fora o tempo de licença sem vencimento. O trabalhador que entrou em licença sem vencimento até de interesse público em março de 2021 e que regressa em outubro de 2022. Não se lhe irá aplicar a avaliação regular tradicional. Fica também de fora as licenças de parentalidade. Geralmente, se for uma licença de parentalidade inicial, são 4 meses, não é suficiente para chegarmos a não aplicarmos a avaliação regular. Das situações em que as pessoas ficam de licença parental, uma licença de gravidez de risco, por exemplo, e depois tem gêmeos ou trigêmeos e acaba por estar ausente mais do que um ano. Finalmente, as pessoas que se encontram, por exemplo, abrigo de cedência de interesse público, a exercer funções em organismos não abrangidos pelo CIADAP. Para essas pessoas em particular, pessoas que não têm um ano de serviço efetivo prestado em contacto funcional com o avaliador, o que é que vamos fazer? Nesse caso, não podemos fixar objetivos, não podemos avaliar. Vamos imaginar que a pessoa esteve ausente durante 18 meses, o que é que eu vou avaliar? 6 meses, relativamente aos objetivos, não é possível. Portanto, como é que eu irei fazer? Vou apenas propor a esse trabalhador fazermos o arrastamento da nota, aliás, vou notificar nesse sentido, dizendo-lhe que vai haver arrastamento da sua nota, não é essa a terminologia correta. A terminologia correta é vamos fazer relevar a nota anterior, do ciclo avaliativo anterior. Portanto, esse é um caminho, ou em alternativa, caso ele não queira arrastar a nota, poderá também pedir ponderação curricular. Ou seja, renunciar ao arrastamento da nota, solicitar ponderação curricular. Está bem? Trata-se da avaliação irregular. Portanto, na prática, o que é que nós temos? Temos um conjunto de trabalhadores que já têm um contrato de trabalho há imenso tempo num determinado serviço.
Chegamos agora ao fim do nosso ciclo 2021-2022 e vamos ver quem é que precisamos de avaliar. Isso é geralmente o Serviço de Recursos Humanos que fornece essa informação. Primeiro ponto, vou ver quem tem mais de um ano de serviço de contrato de trabalho, certo? Segundo ponto, vou verificar no meio desses trabalhadores que têm mais do que um ano de contrato de trabalho se algum deles se teve sempre presente, ou seja, se ele tem um ano de serviço efetivo, ou descontando as suas várias faltas. Vamos a perceber que, por exemplo, o João teve de doença durante baixa durante um ano e meio. O que é que eu vou fazer ao João? Vou notificar o João no sentido de que não estará sujeito à avaliação regular e poderá, caso assim entenda, pedir a ponderação curricular. Caso o João não peça a ponderação curricular, irei arrastar a sua última nota. O João teve relevante no último ciclo e, portanto, fica muito entusiasmado com a ideia de manter o relevante no ciclo seguinte. O João teve adequado no último ciclo e acha que, na sequência do seu desempenho da atividade que fez e do seu currículo, será beneficiado pela ponderação curricular e vai pedir para ser submetido à ponderação curricular. E, portanto, terá a avaliação que irá resultar da ponderação curricular. Esses casos até são fáceis de resolver. Depois temos os outros, e pelas vossas perguntas, eu agora não estou a ver as perguntas, mas há bocadinho estava a ver algumas, e pelas vossas perguntas já percebi que este assunto aqui era efetivamente um dos assuntos que nos cria alguma confusão. O que é que eu faço se eu trabalho num serviço e de repente, vou só aqui apresentar todo o slide, e de repente sou enviado por outro serviço e tenho outro dirigente. Ou o meu dirigente deixou de ser meu dirigente e veio outra pessoa. O que é que eu faço na prática em caso de sucessão de avaliadores? Ora, diz-nos, não necessariamente a lei, mas várias interpretações e as facts da TEP, essencialmente, que caso haja sucessão de avaliadores, será competente para avaliar aquele que tenha tido maior período de contacto funcional com o avaliado, em regra, um período mínimo de um ano, devendo este avaliador, aquele que teve como trabalhador mais tempo, deverá recolher, junto dos outros avaliadores, os contributos necessários. Portanto, temos o João, que trabalha no Serviço de Contabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. Não sei se estamos aqui alguém de Aveiro, mas pronto, fica aqui essa nota. Trabalha no Serviço de Contabilidade da Câmara de Aveiro e o seu dirigente chama-se, o seu superior hierárquico, a pessoa responsável para a sua avaliação, chama-se Alberto, certo? O Alberto foi diretor do João até o mês de fevereiro de 2022. À altura em que o Alberto foi promovido, vamos imaginar, e foi substituído pela Júlia. Quem é que vai avaliar o João? Vai ser o Alberto. Como é que o Alberto vai avaliar o João? Vai pedir à Júlia os seus contributos. Está bem? O que é que acontece se, por exemplo, a Maria trabalha nos serviços de recursos humanos e em fevereiro de 2022 também passou a trabalhar nos serviços de contabilidade. Estou muito imaginativa hoje com os meus serviços, não saímos ali do serviço tradicionais. Nesse caso, havendo mudança de serviço, quem será competente para avaliar a Maria é o avaliador que ficou com ela mais tempo, ou seja, será também o João. Os recursos humanos, desculpa, já eu ando aqui confundida com os meus nomes. Será o dirigente dos recursos humanos. Como é que ele vai fazer? Vai pedir ao dirigente da contabilidade para lhe mandar alguns contributos relativamente ao desempenho da Maria de fevereiro até dezembro de 2022. E agora eu sei, porque todos os meus formandos têm casos parecidos com esse, o que é que acontece na eventualidade de o meu trabalhador não ter um contacto funcional com o respectivo avaliador. Ou seja, na prática foi uma pessoa que ficou sem chefia durante algum tempo, ou durante muito tempo. Não tem propriamente um superior hierárquico.
Nesse caso, quem é que poderá avaliar esse trabalhador? Muitas vezes vamos subindo na hierarquia e não raramente será um vereador. É possível uma pessoa que nunca se cruzou com o meu trabalhador, por exemplo, alguém que trabalha no museu e que não tem superior hierárquico e que não desempenha as suas funções diretamente com contacto funcional com aquele vereador, com quem se cruzou 2 ou 3 vezes, será que esse vereador poderá efetivamente avaliar aquele trabalhador? Pode sim, mas para isso é preciso que haja uma deliberação favorável do Conselho Coordenador de Avaliação, do CCA. Se isso não acontecer, a avaliação terá fragilidade. Ok? Portanto, são as principais dúvidas do ponto de vista do quem avalia quem é avaliado e quem avalia quem. Relativamente aos dirigentes, a avaliação dos dirigentes não produz efeito na carreira de origem. O facto de um dirigente ser excelente e de ter no CIADAP 2 uma avaliação absolutamente fantástica não terá efeito na sua carreira de técnico superior, está bem? Nesse caso, como é que nós fazemos? Será que ele fica sempre congelado na mesma posição? Não fica. No caso dos dirigentes, para efeitos da sua carreira de origem, vai relevar a última avaliação, ou seja, vamos arrastar a nota do último ciclo avaliativo, ou não existindo ou não sendo possível, iremos recorrer, ou caso o trabalhador ou o dirigente pretenda não aceitar essa nota, iremos recorrer à ponderação curricular. Está bem? Vamos agora às várias fases do CIADAP. O CIADAP tem vários momentos, vou-vos mostrar aqui as principais fases. Vamos falar sobre os prazos. Hoje não tenho imagem e por não ter imagem não vou ver os vossos sorrisos a pensar, assim no meu serviço não é mesmo. Mas eu sei que não é assim na maioria dos serviços. Vamos olhar ainda assim pelo calendário. Então, temos o planeamento do processo de avaliação, ou seja, o planeamento do ciclo 23-24. Deve acontecer agora. E a definição de objetivos e resultados a atingir. A fase seguinte é a fase da realização da autoavaliação e da avaliação. Ainda não falei sobre a autoavaliação, mas é um passo necessário. Todos vocês, enquanto avaliados, devem ter presente o quanto é relevante termos preparado convenientemente a nossa autoavaliação. Se vocês não entregar, primeiro estão obrigados, têm o dever de entregar a vossa autoavaliação. Mas se não prepararem a vossa reunião de avaliação, é muito provável que, no fim, o processo de ADAP vos crie alguma ansiedade e muita frustração. A seguir, temos a fase da reunião entre o avaliador e o avaliado para a avaliação de desempenho. E nessa mesma reunião, vamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vamos fechar um ciclo e começar o ciclo seguinte. Ou seja, vou fazer a avaliação de desempenho daquilo que aconteceu nos últimos 2 anos e vou, nessa reunião, definir e contratualizar os objetivos e as competências e os indicadores para o próximo biênio, está bem? Depois temos a fase difícil da validação das avaliações e do reconhecimento do desempenho excelente. Portanto, vai ser o momento da intervenção do CCA e o momento da aplicação das cotas, que é sempre um momento difícil em qualquer organização. Iremos a seguir ter a fase da intervenção da Comissão Paritária. Iremos ver o papel da Comissão Paritária, que tem um papel determinante no sucesso da avaliação de desempenho. Finalmente, findo este processo todo, vão as avaliações à homologação. E depois vem o momento da reclamação e de eventuais impugnações. Uma fase que deve durar todo o ciclo avaliativo é o da monitorização e da revisão dos objetivos. Já iremos falar sobre isso. Dizer-vos o que é. A homologação da avaliação tem que acontecer, por exemplo, até finais de abril. No entanto, não raras vezes acontece depois. Seja como for, seja em que data for homologada a vossa avaliação, as alterações do posicionamento remuneratório, consequência dessa avaliação de desempenho, produzirão sempre efeitos a 1 de janeiro daquele ano. Ou seja, vamos imaginar que a 1 de janeiro de 2020, a 31 de dezembro de 2022, alcancem finalmente os 10 pontos para a alteração do vosso posicionamento remuneratório. O que é que irá acontecer?
inicia-se o processo de CIADAP, certo? Finalmente, há várias reclamações, por aí fora, fecham o processo todo, chegamos ao momento da homologação. O dirigente máximo do serviço homologa as avaliações de desempenho em junho de 2023. Ainda assim não correu mal. O que é que nós vamos verificar nesse caso? A alteração do posicionamento remuneratório, que será pago em junho ou em julho, assim que os serviços conseguirem fazer as contas, e irá produzir efeitos lá atrás, tenho espelhado, lá atrás, ou seja, em janeiro de 2023. Também ninguém fica a perder dinheiro por causa de alguma demora relativamente à conclusão do processo CIADAP. Temos vários tipos de serviços diferentes, temos serviços que cumprem com o calendário e, portanto, que por volta de abril, maio, já estão a processar as alterações de posicionamento remuneratório. Temos aqueles que se demoram mais um bocadinho e que conseguem fazer antes do verão. E, finalmente, temos aqueles que ficam muito atrapalhados em dezembro porque não fecharam o processo de avaliação e que querem necessariamente processar a alteração do posicionamento remuneratório ainda no ano fiscal é que dizem respeito, para não terem tantos problemas nas DMAs. Isso é outro assunto. Agora, mais, todo ano devemos ter momentos de monitorização e de eventual revisão dos objetivos. E nem sempre isso é feito. Eu fixo um determinado objetivo a um colaborador. Fez-me sentido na altura e fez-lhe sentido também. No entanto, vou recolhendo vários elementos durante esse tempo todo para perceber se o objetivo foi bem fixado, se não, se ele está mais próximo do atingir ou não, ou até do superar. Pode acontecer que mude alguma coisa. De repente, sei lá, temos o Covid a bater-nos a porta e as pessoas vão para casa ali um bocadinho à pressa e de repente temos que reformular os nossos objetivos. Ou temos uma crise económica de uma dimensão que nós, pessoas da minha idade, que já não é assim tão nova, nunca tivemos na nossa vida e a prioridade passa a ser outra, até a nível daquele serviço, dependendo do serviço. Temos planos de resiliência, por exemplo, de recuperação e resiliência, que nos obrigam a repensar as atribuições e os objetivos que foram fixados, que as tantas lá atrás não eram tão prementes. E, portanto, é para isso que serve as reuniões de monitorização e de revisão dos objetivos. Elas podem ser solicitadas pelo avaliador ou pelo avaliado. Se sentirem que, de alguma forma, no decorrer do ciclo avaliativo, o objetivo foi mal fixado, a meta foi mal fixada, ou há necessidade de se rever os objetivos, solicitem ao vosso avaliador uma reunião para rever os vossos objetivos. Em março de 2020, vários serviços deveriam ter conduzido reuniões de monitorização e de revisão. Não o conseguiram fazer, estávamos num momento de mudança imediata. No entanto, fizeram em maio, em junho, e ainda foram a tempo de um processo de CIADAP nesse ciclo que correspondia efetivamente àquela necessidade. Deixo-vos aqui esta imagem, não é minha, tá bem? Eu identifico sempre as fontes, tirando algumas imagens que encontrei na internet. Não é minha, mas inclusive se tiverem oportunidade de ver essa fonte, que é do IPS, do Instituto Politécnico de Santarém, terão efetivamente várias informações, tem lá um manual muito bem feito. O que é que isso o que é que essa imagem nos transmite? Temos, portanto, várias fases de CIADAP e que começa aqui, agora, no último trimestre do biênio em avaliação. É nesse momento que o CCA devia estar a reunir para preparar o próximo ciclo avaliativo. Está bem? E termina com as reclamações a 30 de abril. Deixo-vos também essas indicações, porque serão sempre relevantes relativamente às várias fases. A fase 1, que é, portanto, a preparação do próximo biênio, começa no último trimestre, ou seja, começa em outubro, começa agora. E é o momento em que vamos estar a planear o processo de avaliação, vamos eventualmente eleger os novos membros da Comissão Paritária, que isso agora só nos acontece 4 em 4 anos, vamos construir o quadro de avaliação e responsabilidade dos serviços e vamos aprovar os objetivos de cada serviço para o ano seguinte. Na fase 2 é o momento de preparação da autoavaliação e da avaliação do biênio anterior e vamos fazer alguma harmonização. Depois temos a reunião que deve acontecer em fevereiro, até final de fevereiro as reuniões têm que ocorrer
E vamos, nessa reunião, avaliar o trabalhador e contratualizar novos objetivos, indicadores e competências. Depois temos a fase do reconhecimento no CCA dos desempenhos. O CCA é responsável por o reconhecimento do desempenho excelente, do desempenho relevante e do inadequado, que esse também existe. Em março-abril, até 15 de abril, deve estar fechado o processo da intervenção da Comissão Paritária. Vamos falar também sobre o papel da Comissão Paritária. E, finalmente, até 30 de abril, devemos ter a homologação da avaliação do biênio anterior, feita pelo dirigente máximo do serviço. Começa aqui o prazo da reclamação, está bem? Os prazos para reclamar são muito curtos, 5 dias a contar do momento do conhecimento da avaliação que foi homologada. E o dirigente tem que responder no prazo de 15 dias. Somos administração pública, quando eu falo em dias, são dias úteis, está bem? Depois, eventualmente, dependendo do tipo de sítios, vocês são essencialmente autarquias, portanto não terão recurso hierárquico, mas poderão vir a ter um recurso contencioso, ou seja, as pessoas poderão recorrer aos tribunais. De forma permanente, mantemos a monitorização, que nos permite reformular objetivos ou às vezes até clarificar. Volta e meia temos objetivos que foram mal definidos e vamos então clarificar esses mesmos objetivos. E no que diz respeito ao CIADAP 1 e ao CIADAP 2, temos até 15 de abril a necessidade de fazer a monitorização todos os anos da avaliação dos nossos dirigentes. Certo? Portanto, vimos agora as várias fases e vamos agora nos dedicar aos intervenientes. Afinal, quem são os intervenientes do processo CIADAP? Temos vários. Temos o avaliado. O avaliado ali está muito feliz e muito convencido. Mas pronto, como vê, tem avaliação mais positiva ou menos positiva. E os avaliados têm direitos. E como vamos ver, também têm deveres. Não deixamos de ser trabalhadores da administração pública e estamos sujeitos a um conjunto de deveres. O avaliado tem o direito a que lhe seja garantido os meios e as condições necessárias ao seu desempenho em harmonia com os objetivos e resultados que ele tenha contratualizado. Tem o direito a ser avaliado e volta e meia temos que lutar para conseguirmos exercer esse nosso direito, o direito a ser avaliado. Tem o direito a conhecer os objetivos, os fundamentos e os conteúdos e o funcionamento do sistema de avaliação, ou seja, tem o direito a conhecer as regras do jogo antes de ir a jogo, e eu acho que isso faz todo o sentido. Tem o direito de reclamar, de recorrer e de impugnar judicialmente. E tem também um conjunto de dever. Deve proceder à sua autoavaliação. Deve negociar com o avaliador os seus objetivos e as suas competências, está bem? Isso faz parte dos deveres do avaliado. Vamos agora ao avaliador. O avaliador é o superior hierárquico imediato e, na sua ausência, o impedimento superior do nível seguinte. Maria, o que é isso, o impedimento? Então, alguns de vocês devem estar a trabalhar em câmaras um bocadinho mais pequenas. E pode acontecer que num determinado serviço haja um chefe e um técnico superior, um assistente técnico ou um assistente operacional que faz parte da família daquele chefe. Por exemplo, o seu genro. Nesse caso, o chefe encontra-se impedido de avaliar, está bem? Porque temos as regras do CPA, está lá previsto no artigo 69 e, portanto, encontra-se impedido. Não podendo ser ele o avaliador, nesse caso, tem que ser o superior hierárquico acima daquele dirigente. A ausência ou o impedimento do avaliador direto não é um fundamento suficiente para que não haja a avaliação. É sempre obrigatório avaliarmos os nossos trabalhadores. Quais são os deveres do avaliador? Deve negociar os objetivos com o avaliado. Alguns avaliadores esquecem-se, fixem eles próprios os objetivos e não envolvem o avaliado. Péssima prática, mas essencialmente é ilegal. Tem de rever regularmente com o avaliado os objetivos negociados e ajustá-los se for necessário. Reportar também ao avaliado como é que ele está, dar-lhe feedback, é a monitorização. Dizer, olha, efetivamente, relativamente a esse objetivo, estive aqui a fazer o levantamento dos dados, a meio do ciclo avaliativo, e estamos a ir bem ou estamos a ir menos bem, e podemos assim apoiar o nosso avaliado.
tem o dever de avaliar os seus trabalhadores diretamente subordinados e de fundamentar as avaliações de desempenho relevante e de fundamentar as avaliações de desempenho inadequado. Temos a seguir a figura do CCA. O CCA tem muito má fama, mas é um órgão indispensável. É um órgão que funciona junto do dirigente máximo de cada serviço, é presidido por ele e é composto pelo responsável pela gestão de recursos humanos e tem entre 3 a 5 dirigentes, que são designados pelo responsável, pelo dirigente máximo. Quais são as suas competências? Estabelecer as diretrizes para a aplicação de CIADAP 3. Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação dos objetivos, escolha de competências e de indicadores de vida. Na prática vai ser ele que vai dizer para aquela carreira vamos fixar X objetivos, X competência. Estabelecer o número de objetivos e de competência, garantir o rigor e a diferenciação de desempenho. O que é diferenciação? São as cotas, está bem? Cabendo-lhe validar as avaliações de desempenho relevante e inadequado e proceder ao reconhecimento do desempenho excelente. Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos dirigentes intermédios e quando eles são avaliados, e exercer todas as outras competências que estão previstas na lei. A Comissão Paritária é, como vos disse, um órgão muito importante no âmbito do processo da CIADAP. E vou já vos explicar porque a Comissão Paritária é composta por 4 vogais, 2 dos quais são representantes da organização da administração pública, também são designados pelo dirigente máximo do serviço, e os outros 2 são eleitos pelos trabalhadores, são representantes dos trabalhadores eleitos por ele. Às vezes o problema é termos pessoas que queiram fazer parte da Comissão Paritária, mas é um órgão muito importante, porque o trabalhador, o avaliado que não concorda com a sua avaliação poderá pedir a intervenção da Comissão Paritária e serão revistos ali na Comissão Paritária o seu processo de avaliação, os fundamentos avançados pelo avaliador para ele ter uma determinada nota. A Comissão Paritária pode ouvir o avaliado, pode chamar o avaliador e ouvi-lo também e pode até reunir os 2 na mesma sala para de alguma forma perceber se aquela avaliação é justa ou não. Finalmente, o dirigente máximo do serviço, que deve garantir a adequação do CIADAP à realidade daquele serviço, coordenar e controlar o processo de avaliação, fixar os níveis de ponderação dos vários parâmetros e garantir o cumprimento das normas previstas na lei, nomeadamente no que diz respeito às cotas. Deve ainda homologar a avaliação, decidir das reclamações, portanto, depois da homologação, as reclamações são dirigidas ao dirigente máximo do serviço e será ele que irá decidir e assegurar a elaboração do relatório que devemos enviar anualmente de 2 em 2 anos. Ora, deixem-me só beber um bocadinho de água, que agora vamos falar sobre diferenciação de desempenho. E como vos dizia, a diferenciação de... Desculpa. Maria, respire. Isso mesmo, porque agora ia falar num assunto delicado e até me engasguei. A diferenciação do desempenho é sempre o assunto mais delicado que nós temos quando falamos de CIADAP. Porquê? São as cotas, são as nossas famosas cotas. Ora, até vou lançar agora aqui um inquérito por causa das cotas, para tentar perceber se já aconteceu a alguns de vocês ter um relevante e por causa das cotas passaram para um adequado. Vou lançar aqui o inquérito e vamos ver as vossas respostas. E nesta fase, Maria, aproveitando que estão aqui a responder também massivamente, não é, a este inquérito, deixem de dizer-vos que o chat tem estado imparável, são muitas as questões. Eu creio que algumas estão já a ser respondidas pela doutora Maria, ainda assim, eu deixo já a nota, compreendam que não será possível no espaço de meia hora dar resposta a todas as questões. Pronto, era só mesmo agora aqui a todos. Eu acho que, Maria... Muito bem, já está aqui. Vamos então parar o inquérito e vou partilhar convosco os resultados. Ora, muito bem, o que é que nós vimos? Vimos que
em 279 pessoas, 130 já tiveram uma nota de baixar. E, portanto, é quase 50% aqui do nosso grupo. O que é que isso significa? Significa efetivamente que as cotas são uma realidade em todos os serviços da administração pública. E pode ser um problema, esse problema pode ser visto de duas formas. Ou, efetivamente, o número de trabalhadores, o número da cota, o 25%, o 5% não é suficiente, porque temos trabalhadores muito bons em determinados serviços e por causa da cota acabam por baixar a sua avaliação. Deveríamos ser uma cota de 50% e não de 25%. É uma explicação possível. Outra explicação possível, menos confortável, é dizermos que, porventura, a avaliação é mal feita por alguns superiores hierárquicos e acabam por dar notas demasiado altas a demasiados trabalhadores. Ou seja, acabamos por ter vários trabalhadores com um desempenho superior a 4, quando, na verdade, se o processo tivesse sido bem conduzido, não teriam esse tipo de avaliação. Vou já deixar claro, não estou a dizer que é o caso de nenhum serviço das pessoas que estão aqui, muito menos daqueles 130 que já viram a sua nota baixar. Mas a verdade é essa, é que num serviço em que temos vários avaliadores, é muito provável que determinadas pessoas que até têm um desempenho relevante, acabam por causa das cotas, ter que passar para um desempenho adequado e o relevante fica todo num serviço no qual o dirigente decidiu dar 5 a toda a gente. Acontece pontualmente. Vamos então falar um bocadinho sobre as cotas, dizer-vos que obviamente o CIADAP e as cotas têm uma finalidade que todos nós percebemos, trata-se de contenção da despesa. Se permitíssemos a alteração do posicionamento remuneratório, se permitíssemos que toda a gente tivesse pelo menos um relevante, o que é que teríamos? Teríamos a alteração de posicionamento remuneratório a cada 3 ciclos e não era essa a intenção na altura em que aprovaram o CIADAP. Não digo, novamente, que não fosse merecido, mas não era essa a intenção. Então, o que é que nós temos? Temos esse tipo de classificação. Temos o desempenho adequado, que fica entre o 2 e o 3,999, aquele 3,999 que adoramos tanto. Temos o desempenho inadequado, não o verificamos tantas vezes, até porque dá muito trabalho ao avaliador dar um desempenho inadequado. Mas temos o desempenho inadequado, que é entre 1 e 1,999. Vou dizer 1 porque, Maria, porque é que não é 0? Porque quando um objetivo não é cumprido, a pessoa tem 1. Quando é uma competência que não é demonstrada, a pessoa tem 1. Portanto, se não cumprir nenhum objetivo e não demonstrar nenhuma competência, a pessoa tem 1, não tem 0. E depois temos o desempenho relevante e a avaliação é entre 4 e 5. Relativamente aos trabalhadores que têm desempenho relevante, na eventualidade de assim ser entendido, poderemos ter um reconhecimento do mérito. Alguns destes trabalhadores poderão ver reconhecido o desempenho excelente. Então, primeiro temos que saber quais são as cotas, porque isso é muito giro e dizem-nos que não houve cotas, mas então vamos lá pensar um bocadinho sobre qual é o universo das cotas. O universo de incidência das percentagens que é constituído por trabalhadores a desempenhar as funções que reúnem os requisitos de avaliação, ou seja, aqueles que são avaliados regularmente, porque têm mais um ano de contrato e mais um ano de serviço efetivo, e pelos trabalhadores que requeiram a ponderação curricular. Quem é que fica de fora desse universo? Aqueles que tiveram um arrastamento da nota. No momento em que vocês vão definir a cota, vão definir o universo, vão pegar em todas as pessoas que são avaliadas regularmente e todas as pessoas que tiveram ponderação curricular, tá bem? E depois vamos aplicar a cota. A cota é, portanto, a cota máxima, é 25% para as avaliações finais qualitativas de desempenho relevante. E, entre estas, 5% do total dos trabalhadores com reconhecimento de desempenho excelente. 25, 5. Então, vamos a um pequeno exercício, está bem? Que eu acho que devemos sempre saber calcular as cotas. Vou-vos colocar aqui o inquérito 3, que diz respeito aqui ao exercício que apresento. Temos um serviço composto por 200 trabalhadores. 140 foram avaliados regularmente, ou seja, têm um ano de serviço e um ano de contrato. 20 por ponderação curricular, 40 por arrastamento da nota.
quantos trabalhadores podem ter, vocês não achavam que iam utilizar a máquina calculadora, mas vão hoje, quantos podem ter um desempenho relevante? E têm aqui um conjunto de alternativas. Deixar correr um bocadinho o inquérito. Já não é tão concorrido, Marisa. Esse inquérito já não é tão concorrido. Mas pelo que eu estou a ver, estão a fazer ideias. Não querem errar. Eu não sei quem respondeu, pronto, nessas coisas. Mas já temos aqui um número significativo. Só deixar mais 5 segundos. Sim. Exatamente, porque pronto, tiveram que ir buscar a calculadora. Eu, para fazer um mais um, preciso da calculadora. Portanto, vou perceber perfeitamente. Mas estou a ver as respostas, e as respostas já estamos a ver aqui uma linha. Exatamente. Uma tendência central e que está correta, inclusive. Vou fechar, está bem, o nosso inquérito. Muito obrigada, uma participação excelente. Ainda assim já chegamos perto dos 200. Vou fechar e vou partilhar convosco os resultados. Ora, muito bem. Então, disseram 35, 40, 45 e 50. Vamos agora ver a correção do exercício, mas posso dizer que acertaram. Deixa-me parar a partilha. E aqui vamos nós. Vamos então definir o universo. O universo, deixamos de fora o arrastamento da nota. O universo é composto por avaliação regular e por ponderação curricular, ou seja, 140 mais 20, 160 trabalhadores. 25% de 160 são 40 trabalhadores que poderão ter desempenho relevante. Ora, muito bem. E desses, então, quantos é que podem ter desempenho excelente? Vamos lá a mais um pequeno exercício. Partilho aqui. Portanto, tivemos 40 relevantes. Destes, quantos é que podem ter desempenho excelente? Aqui ainda não dá para interromper, ainda não temos assim uma tendência muito marcada. Não, eu até achei que a tendência ia ser outra. Começou de uma forma e está agora efetivamente a seguir um caminho diferente. Estamos a chegar aos usantes, portanto, semelhança do que fiz há bocadinho, vou interromper e vou partilhar convosco o resultado. O que é que nós vimos? Vimos várias respostas diferentes. 10, 8, 5, 2. Acredito que quem respondeu 5 já foi ao calhas. Não sei que contas é que fizeram. Mas muito bem, também faz sentido fazermos esse tipo de resposta. Vamos então ver a resposta, está bem? Então, o que é que nós temos? Relembro, tínhamos esse universo. É 8. A percentagem de 5 é relativamente aos 160. Muita gente, vocês viram que nas vossas respostas muita gente apontou 2, é 5% dos 40. Mas não é o caso. O 5% diz respeito ao universo. E vão-me dizer, ou diriam-me se tivessem o microfone aberto, mas eu não percebo, porque diz aqui de entre estes. Então, se diz de entre estes, tem que ser necessariamente dos que têm relevante. Ora, isso é verdade. Só posso dar excelente a quem tem tido relevante. Vejam aqui no slide seguinte. Na eventualidade de eu usar toda a cota, o que é que eu vou ter? Todas as cotas que eu tenho. Vou ter 8 excelentes e 32 relevantes. Está bem? Não vou ter 40. Porquê? Porque 8 que estavam aqui, a diferença entre 32 e 40 são 8. Essa diferença passou por aqui, certo? Só posso dar relevante ou excelente a 25% dos meus trabalhadores. Só. O facto de alguns passarem para o desempenho excelente não me cria aqui vaga para ir repescar aqueles do desempenho adequado. Ok? Agora, estamos a ir bem? Ainda vamos conseguir ver algumas coisas sobre o resto dos itens. As boas práticas na definição dos objetivos. Ora, muito bem. Primeiro precisamos perceber o que é avaliado no CIADAP. No CIADAP temos objetivos, que é um parâmetro de avaliação que traduz na previsão de um determinado resultado que se pretende alcançar e tem que ser, em regra, quantificado. E depois temos as competências, a avaliação dos conhecimentos, das capacidades técnicas, das capacidades, dos comportamentos adequados que a pessoa demonstra ter no exercício das suas funções. Portanto, esses são os parâmetros de avaliação do CIADAP. No que diz respeito aos objetivos, temos os objetivos de produção de bens e atos ou prestação de serviço, de qualidade,
orientada para a inovação, melhoria do serviço, satisfação do utente, de eficiência no sentido da racionalização dos prazos, dos procedimentos, diminuição de custos e de aperfeiçoamento e desenvolvimento. E notem que podem ser fixados objetivos de responsabilidade partilhada entre 2 ou mais avaliados. Portanto, na prática é isso que nós temos. Nunca esquecer que um objetivo é um resultado que se pretende alcançar. E muitas vezes vamos ver, na definição de objetivos, afastamos um bocadinho desse conceito. Mas vamos dizer, alguns de vocês já devem estar a pensar, não estou a perceber nada disso. No meu serviço, um trabalhador ou vários trabalhadores que não têm objetivos e, no entanto, são avaliados. Pois existe essa possibilidade relativamente aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos que desempenhem funções que são mais repetitivas. E por causa da dificuldade de fixarmos objetivos a esses trabalhadores, o CIADAP prevê que, em vez de serem avaliados com as duas vertentes, objetivos e competências, serão avaliados apenas com base nas competências. Por um lado, é mais fácil. Como é que eu avalio? Como é que eu fixo objetivos a um assistente operacional, sei lá, responsável por um secretário? Como é que eu avalio que tipo de objetivo eu fixo? Não me digam que é um objetivo de quantidade a hora, está bem? Que tipo de objetivo eu fixo a um jardineiro ou a alguém que faz um serviço de portaria? E, portanto, muitas vezes, mais do que propriamente resultados que se pretendem alcançar, nesse caso, poderá fazer mais sentido avaliarmos as competências. Traz-nos mais subjetividade ao processo de avaliação, está bem? Iremos falar sobre isso mais à frente. Mas é possível, sim. Ora, quando vamos fixar objetivos, precisamos que os objetivos estejam alinhados com os objetivos do serviço e estejam articulados com os objetivos dos outros trabalhadores. Eu coloquei aqui esta fotografia, esta imagem, esqueci de identificar a fonte, me encontrei na net, mas para representar isso mesmo. Vejam aqui este caso. Imaginemos que o objetivo que o serviço seja um barco. O propósito, o objetivo fixado para aquele serviço é chegar junto da terra, certo? Sair do lago. Está num lago, um barco, num lago, e o objetivo é chegar à terra, certo? A terra firme. O que é que vai acontecer nesse caso? Teremos que informar o dirigente e dizer o teu propósito é conduzir esse barco até terra firme. Depois, relativamente a cada uma das pessoas que estão a remar, os nossos trabalhadores, teremos que lhes dizer qual é o objetivo, porque se de repente não tiver articulação nem alinhamento, tenho pessoas a remar para a esquerda, pessoas a remar para a direita e ando aqui um bocadinho aos círculos. Até posso chegar à terra firme, até posso chegar àquele lado que eu queria chegar, mas irei demorar muito mais tempo a lá chegar. Depois, vamos ver alguns dos erros mais comuns que nós temos. Temos objetivos que não são objetivos, são atividades. Um objetivo é um resultado que pretendamos obter por parte do trabalhador no exercício das suas funções, das suas tarefas. Não é uma atividade. Ora, vejamos, gerir o orçamento não é um objetivo, é uma atividade. Se eu quiser realmente transformar isso num objetivo, terá que ser reduzir os custos, aumentar as receitas e fixarmos uma percentagem. Acompanhar um processo de auditoria é muito importante, não é um objetivo, é uma atividade. Arquivar os processos num processo individual, lançar faturas num sistema de contabilidade, etc. Não são objetivos, são atividades. Por outro lado, temos alguns objetivos que não são objetivos, são competências. Por exemplo, melhorar a gestão das prioridades. Não é um objetivo de forma alguma. Trata-se de uma competência e teremos que o avaliar em sede de competência. Ao lado disso, temos objetivos que são pouco ambiciosos. Qualquer um pode alcançar. Objetivos que são ambíguos. Objetivos que são impossíveis de superar. Até conseguimos cumprir, mas não conseguimos passar de cumprirmos o objetivo. Ou impossíveis de medir. Redução do número de reclamações. Certo. Enquanto tive menos uma reclamação nesse biênio do que o biênio passado. Tinha 3.500 reclamações, este ano tive 3.499. Superei o meu objetivo? Não, não é. E temos um conjunto de coisas parecidas. Redução do tempo médio do atendimento. Demorei menos 0,1 segundo. Superei o meu objetivo? Isso ficou um bocadinho torto. Cumprimento das regras procedimentais.
Como é que eu meço? Como é que eu sei? Arquivar os documentos assim que entram no serviço. Não é um objetivo, é uma atividade e não tenho forma nenhuma de medir ou de superar. Utilizar e arrumar corretamente os produtos de limpeza. Esse é um dos meus preferidos. Todos vocês devem partilhar casa ou pelo menos sala de trabalho com algumas outras pessoas. E aquilo que é correto para nós não é necessariamente correto para os outros. Eu costumo dizer que quando mando o meu filho arrumar o quarto, ele acha que basta que a porta do armário onde ele enfiou todos os seus brinquedos possa fechar. Para mim isso não é arrumar, portanto não temos a mesma definição do corretamente. Para sabermos se um objetivo é bom, temos que aplicar objetivos SMART. Não quer dizer que têm que ser espertos, mas têm que corresponder aqui a esta sigla. Ou seja, têm que ser objetivos específicos. Devemos detalhar e deve ser fácil de entender o objetivo. Tem que ser mensurável, deve ser possível medir. Quando nós damos formação e que andamos à volta desses assuntos, vimos que há objetivos que são difíceis de medir, nomeadamente a qualidade do atendimento. Temos que encontrar uma forma de o poder medir e que não seja demasiado subjetiva. Têm que ser alcançáveis, ou seja, tem que ser realista e alguns trabalhadores devem poder alcançar esse objetivo. Tem que ser relevante, tem que fazer sentido, tem que estar alinhado com aquilo que é o propósito do serviço. E deve ter uma meta temporal. Na eventualidade dos vossos objetivos não ter um prazo, um tempo definido, o que irá acontecer é que iremos sempre considerar 31 de dezembro de 2022. Significa o que é? Significa que em janeiro, quando deveríamos já fazer a autoavaliação, ainda não temos dados, porque só fechou a 31 de dezembro de 2022. No entanto, podemos ter objetivos supostamente SMART e ainda assim objetivos que não funcionam. Vejam aqui. Apresentar entre 2 e 4 propostas de melhoria a implementar no serviço entre 15 e 30 de setembro de 2022, com a implementação até ao final do ano. Definimos o indicador, recomendo sempre que definem claramente o indicador. O número de propostas apresentadas e validadas pelo superior hierárquico. Muito bem, tem que haver essa validação por parte do superior hierárquico, porque, costumo dizer, uma medida de melhoria para mim é ter uma máquina de café no sítio onde eu trabalho, mas poderá não ser isso que o meu dirigente pretendia efetivamente. E depois temos os critérios de superação. Não cumpriu se o indicador for inferior a 2, cumpriu se for entre 2 e 4 e superou se o indicador for superior a 4. Ora, vamos dizer, tem uma meta, é mensurável, é específico, é realista, acreditamos que sim, e portanto é alcançável. E portanto, qual é o problema desse objetivo? Não é um bom objetivo SMART. É que ele, do ponto de vista do bom senso, não faz sentido. Se eu tiver um trabalhador que tem uma proposta de melhoria, não quero que me apresente apenas entre 15 e 30 de setembro de 22. Imagina o trabalhador teve uma ideia que pode melhorar o serviço em março de 2021 e por causa dos objetivos vai guardar a ideia para apresentar apenas entre 15 e 30 de setembro de 2022. Não faz sentido. É supostamente um objetivo SMART, mas de esperto não tem muito. Está bem? Ora, o que temos que ter em consideração na hora em que vamos fixar os objetivos, em que vamos negociar os objetivos com o nosso avaliador. Quais são as atribuições que temos, ou quais são as atribuições do avaliador, quais são os objetivos da organização, do serviço, da equipa. O objetivo pode ser atingido? É possível superar aquele objetivo ou é absolutamente impossível? É ambicioso ou qualquer um pode o atingir? O trabalhador dispõe dos recursos necessários e adequados? O objetivo depende apenas dele. Imaginem que, por exemplo, têm como objetivo a implementação de um novo software, sendo que o trabalhador está à espera que os serviços de informática terminem o desenvolvimento do software. Já não depende só dele. E um caso muito engraçado na contratação pública de um objetivo em que a pessoa tinha que reduzir o tempo todo, tinha como objetivo uma redução significativa do tempo de duração do procedimento de contratação pública. Ora, volta e meia, o concurso não estava na mão do técnico, estava juntamente com o júri que estava a fazer a apreciação e ele não tinha influência relativamente a isso. Portanto, não são bons objetivos. Foge-lhe da mão e ele não tem controle. Devemos sempre envolver o trabalhador na definição dos objetivos. Uma coisa que eu vos recomendo sempre, tanto no vosso caso como avaliados, como no caso dos avaliadores, é pedir para verbalizarem. Muitas vezes, quando nós pedimos ao trabalhador ou pedimos ao avaliador para nos dizer com as suas palavras o que é que ele entendeu como um objetivo,
percebemos que não entendemos a mesma coisa, está bem? E, portanto, é muito importante fazer isso, que é para ter a certeza que estamos a comunicar a mesma língua. Tentar usar sempre verbos como elevar, reduzir, aumentar, melhorar. Se conseguirem que os vossos objetivos comecem por esse tipo de verbos, trata-se efetivamente de resultados que pretendem alcançar. E definir com muito cuidado os indicadores da meta de desempenho. Depois temos a parte da avaliação das competências. Ora, avaliarmos as competências é sempre uma dificuldade. Avaliar as competências de 2 em 2 anos é uma dificuldade acrescida. Temos vários tipos de viés que temos que procurar evitar. Deixo-vos aqui uma lista deles. O efeito de halo, que é quando uma pessoa é tão brilhante, uma característica que brilha de tal forma que puxa tudo para cima. O orne é o contrário. Uma tendência central, não é nem muito mau, nem brilhante, e vamos então ali para o 3. Um conjunto de dificuldades, mas aquilo que eu gosto mais e aquilo que eu acho que nós podemos efetivamente de forma imediata resolver é o efeito de recência. Em janeiro de 2023, em fevereiro de 2023, vão se sentar com os vossos avaliados ou com os vossos avaliadores, consoante aquilo que for o vosso papel, e vão proceder à avaliação dos objetivos. Se o objetivo tiver sido bem definido, trata-se de ver onde é que ficou o indicador. Não há aqui intervenção nenhuma. Na eventualidade, no que diz respeito às competências, já é diferente. Vamos tentar verificar se o trabalhador mostrou aquela competência nos últimos 2 anos. Ora, eu não me lembro, e tenho a certeza que vocês não se lembram, daquilo que fizeram em janeiro, fevereiro, março de 2021. Eu tinha um trabalhador que, no primeiro ciclo em que eu fui avaliadora, tinha um comportamento, tinha muita dificuldade em trabalhar em equipe. Era efetivamente algo que lhe custava imenso. Daquelas pessoas que mal cumprimentam os outros e que nunca está disponível para ajudar. E para aí, em novembro do fim do ciclo avaliativo, o senhor transformou-se. Trazia bolos pontualmente, se eu estivesse por perto, estava sempre a dizer, se precisares de ajuda, não hesite. Foi efetivamente, de repente, mostrou aquela competência que eu pretendia que ele demonstrasse. No momento em que eu fui avaliar, lembrei-me de quê? Lembrei-me dos últimos 2, 3 meses. Certo? E nesses últimos meses ele tinha demonstrado com um nível elevado aquela competência e dei-lhe 5. Assim, não foi suficiente para ele ter relevância. Assim que foi comunicada a avaliação, voltei a ter o trabalhador que sempre tive, ou seja, uma pessoa que não estava disponível para trabalhar em equipa. É um bocadinho como as pessoas, antes de ir fazerem análise ao sangue, costumam não comer muitos bolos, que é para a coisa correr bem, certo? Se eu vou medir o nível de colesterol, não é o dia em que vou comer enchidos e coisas do género. E, portanto, é um bocadinho a mesma situação. Como é que eu posso evitar isso? É fazer incidentes críticos e façam-no também como avaliados. Na eventualidade de querer ver se demonstraram ou não demonstraram uma competência, guardam nota disso. Uma das competências que vos é pedido é, por exemplo, melhorar a vossa gestão de tempo das prioridades. E vão apontando cada vez que demonstraram em 21, em abril de 21, em novembro de 21, em março de 2022, guardam um registro de cada vez em que efetivamente demonstraram ter essa competência. E quando forem à reunião de avaliação, vai correr muito melhor porque têm evidências. Ora, é exatamente isso. Nós, quando estamos a emitir juízos, estamos essencialmente a tentar, de alguma forma, avaliar determinados resultados em função dos objetivos que tinham sido fixados. No que diz respeito às competências, temos que comparar com as competências, o nível de competências que o trabalhador demonstrou ter ou não ter, e devemos sempre ter cuidado, eu acho que isso, os últimos 2 anos ensinaram-nos isso, devemos ter sempre em atenção as condições em que o trabalho foi realizado. No que diz respeito às competências, há determinados momentos, nesses últimos 2 anos, em que o trabalho foi realizado em condições um bocadinho diferentes daquelas que eram expectáveis. Ter em consideração, obviamente, o grau de complexidade da carreira e reconhecer e criticar a qualidade e a quantidade do trabalho produzido. Mas, essencialmente, não se esqueçam que têm que ter evidências. Com documentos, será muito mais fácil fechar um processo de avaliação sem tanto stress. Finalmente, chegou o momento de comunicarmos os resultados. Se forem avaliadores e se forem avaliados, devem preparar a reunião. Já sabem que está agendada a reunião para tal dia e devem, portanto, juntar os documentos, as evidências que têm relativamente
as vossas competências. Se receberam um e-mail a elogiar a qualidade do vosso serviço por parte do mutante, levam esse documento convosco, está bem? Preparem-se. Devem agendar a reunião e garantir que há tempo necessário para a reunião. Nada de fazer reuniões da CIADAP no corredor, não é o sítio certo, está bem? Dignificam, por favor, esse momento. Para muitos trabalhadores, esse é o único momento que se vão poder sentar com um avaliador durante o biênio. E, portanto, temos que ter isso em consideração. E evitem isso, marcar todas as reuniões CIADAP para o mesmo dia. Neste caso, a maioria dos trabalhadores já nem trabalham, porque estão à espera de serem chamados, cria muito mau ambiente, até têm disponibilidade mental para a primeira reunião, mas para a última já não terão tanto. Durante a reunião, devem, no início, permitir ao avaliado, dar a palavra ao avaliado e ouvi-lo, não é só escutar, também é ouvi-lo mesmo, para ele falar um bocadinho sobre o ciclo de avaliação, sobre o seu desempenho. Não devem permitir interrupções, não é o momento de olhar para o vosso telemóvel, a fazer scroll numa falta de educação terrível. Diga, estou a ouvir. Não, não é o momento de responder ao telefone se ele tocar, não é o momento de mandar um e-mail, não é o momento de responder a uma porta, alguém a bater a porta. Portanto, não vão permitir interrupções, procurem adotar uma atitude dialogante, é muito importante conseguir escutar realmente. Procuram ser construtivos, às vezes é muito doloroso para os avaliadores também ouvir determinadas das críticas, e importa também saber ouvi-las, ter capacidade de encaixe e também perceber aquilo que nos está a ser apontado. Eventualmente, se fixarem novos objetivos, podem inclusive trabalhar com um avaliado e fixar um plano de ação com vários momentos diferentes. Procuram estimular uma atitude positiva junto do avaliado, evitem suposições, tenham as vossas evidências. No que diz respeito às competências, focam-se em situações específicas que podem ser analisadas e mensuradas. Evitem o senhor nunca faz, o senhor é preguiçoso, a menina é trapalhona. Esse tipo de comentários não ajuda ninguém, está bem? São regras básicas, mas pronto, ficam aqui. Mantenham o contacto visual. Eu tive um avaliador que nunca conseguia olhar para mim, passava a vida a olhar para os papéis ou para os sapatos, criava-me uma ansiedade terrível. E foquem as questões essenciais. Faça uma abordagem pessoal, não dê conselhos se eles não forem solicitados. Às vezes os trabalhadores não querem conselhos e, portanto, não é esse o nosso papel. Ouça atentamente e tente procurar que a outra pessoa possa expressar o seu ponto de vista. Não deve, obviamente, dirigir a entrevista numa posição de superioridade. E vamos ver quem é que manda aqui. Não façam isso, não faz sentido nenhum, ninguém ganha com isso. Não devem só falar do que correu mal, também não devem evitar falar dos assuntos que correram mal, tá bem? Mas não podem falar só nisso. E não devem criar falsas expectativas. É um dos problemas que nós temos no CIADAP. A pessoa diz, eu vou defender o teu desempenho relevante, vais conseguir o desempenho excelente, quando na prática o avaliador já sabe que não tem conta, tá bem? Portanto, não façam isso. Finalmente, depois da reunião, nunca esquecer que o feedback é contínuo e que não devemos avaliar ou dar feedback apenas a 2 em 2 anos. É o pior que vos pode acontecer. Podemos já agendar a reunião de monitorização, vamos falar daqui a 3 meses para ver onde é que tu estás relativamente aos teus objetivos e percebam uma coisa, há uma grande diferença entre compreender e mudar. A pessoa até pode compreender que tem que mudar de forma como se organiza, por exemplo, mas não significa que vai ser capaz de mudar sozinho e temos que a acompanhar. Pronto, na prática é isso e depois deixo-vos aqui algumas perguntas que ajudam um bocadinho a iniciar a conversa. Às vezes é muito difícil e pronto, fica aqui um pequeno guião de perguntas. Dito isso, quase que cumpri o meu objetivo, são 16h32. Não tive a oportunidade de trazer aqui tudo o que eu gostaria de trazer. A verdade é que é pouquinho tempo, nós costumamos... Já não estou a partilhar, pois não, Marisa? Ainda estou? Espera aí que já me confundi toda. Já está. Portanto, nas reuniões costumamos fazer, nas formações costumamos fazer algumas simulações, não é possível fazê-lo aqui, muito menos com tanta gente. Pronto, Marisa, agora é consigo. Maria, eu acho que eu não gosto de fazer isto, porque normalmente digo sempre não podemos falar pelos outros, mas e uma vez que esta não me é uma área particularmente direta no meu exercício de funções,
Eu acho que a forma como explanou o tema é sempre muito ambiciosa, já sabemos. É sempre muito ambiciosa, sobretudo na vontade de tornar muitíssimo concreto aquilo que são, lá está, os aspectos que às vezes, estando determinados pela lei, não são explícitos para quem no dia-a-dia tem que fazer estas contas. Não costumamos fazer isto usualmente, mas dada a participação elevadíssima no chat, porque são mesmo muitas as questões, nós vamos agora, eu vou lançar aqui algumas questões à nossa formadora, mas eu sugiro-vos também, sobretudo para aqueles que perceberam que há um sem número de outras questões que aqui ficam levantadas e que não têm resposta, verifiquem onde é que nós vamos estar com a formadora Maria, porque ela no mês de novembro tem aqui algumas atuações connosco na área do CIADAP para os avaliadores e as fases do CIADAP, e se calhar poderá ser um momento, sobretudo para quem tem questões muito, muito concretas que encontramos aqui. Vai ser difícil responder a essas questões, mas é uma sugestão que vos deixo. Vejam lá, vão lá consultar o nosso site, pelo menos, e validem esta informação. Por último, Maria, também dizer-lhe que estas últimas questões que abordou, e aqui sim numa área que me é particularmente cara, que é a área comportamental, a área da psicologia, elas são mesmo muito relevantes quando nós temos, se tratarmos bem as pessoas no momento, neste momento que parece de ser a despachar, se tratarmos bem, mais fácil é depois elas conseguirem gerir uma questão tão crítica como as cotas, uma questão tão crítica como a avaliação que não estavam à espera. Também a todos, já vos vou dizer, o vídeo vai ficar disponível no nosso site e a apresentação será também enviada a todos. Isto foram assim muitas, foram muitos a colocar-nos estas questões. Então vamos lá agora ao momento de perguntas e respostas. Cumpriu o seu objetivo brilhantemente e vamos agora cumprir também para às 5 horas terminarmos. Eu vou retirar mesmo algumas, porque foram muitas. E uma delas que se cruza aqui com outra, que foi da I. Madureira e também a Silvina Lopes, tem a ver com o timing da reformulação de objetivos. Uma perguntava qual é o timing para poderem ser reformulados os objetivos e a outra, a Silvina Lopes, perguntava se gostaria de saber qual é o período que o avaliado tem para reformular os objetivos. Se calhar começávamos por aqui. Pode ser, Maria? O avaliado não tem propriamente um período. O avaliado e o avaliador podem negociar e reformular objetivos, não é? Não é uma coisa que pode depender apenas do avaliado ou do avaliador. Não o devemos fazer no último trimestre, mas pelo menos até o mês de junho, julho, parece-me adequado fazermos uma reformulação. Mês de junho, julho do segundo semestre, do segundo ano, desde que haja uma razão que leve efetivamente a essa reformulação. Vejam, por exemplo, o caso do Covid. Nós fixamos os objetivos em 19. Ali em março de 2020, muito da atividade das pessoas mudou drasticamente e as condições nas quais se desempenhavam as funções mudaram também. O que é que nós fizemos? Sentamos, olhamos para os objetivos e ou reformulamos, porque alguns objetivos claramente tinham uma meta ou indicadores ou deixavam de fazer sentido, portanto alguns estavam envolvidos com determinados eventos que ainda não tinham acontecido e nesse caso tivemos que prever um novo objetivo, ou porventura clarificamos o objetivo, ou podemos alterar a meta temporal, dizer que poderia ser medido até novembro ou até dezembro de 2020, era medido até março de 2020, que foi o momento em que as pessoas tiveram que ficar em isolamento. Portanto, até julho, não há propriamente um prazo definido, mas até junho, julho, agosto já temos férias, portanto já me parece um bocadinho tarde, mas parece-me oportuno. Os objetivos deveriam ser fixados em fevereiro. Nós também sabemos que isso não acontece. Portanto, algumas pessoas veem os seus objetivos fixados em novembro do primeiro ano do ciclo de avaliação. Okay. Vamos então agora para uma segunda questão, que é da Maria Fátima Caetano, que coloca a seguinte dúvida. No biênio 21-22, o avaliador sai do serviço em setembro. Quem é que vai avaliar? Então, se ele saiu em setembro de 21, vai ser um novo avaliador. Se ele saiu em setembro de 22, será ele a avaliar. Tem que deixar a avaliação feita na altura em que ele sai. Assim, temos várias situações diferentes que podem ser absurdas. O avaliador faleceu, obviamente que não vai avaliar ninguém, mas nem queríamos nós. Nem queríamos nós. Mas, efetivamente, essencialmente, se ele ainda se mantiver naquele serviço, será ele a avaliar. Ok.
A Olga Gonçalves lança-nos aqui também uma questão. Um trabalhador que entrou em mobilidade intercarreiras como técnico superior e, entretanto, consolidou, a sua avaliação é feita já na atual carreira ou na anterior? Isto é uma das dúvidas também que tem surgido. Esta questão na atual. A consolidação da mobilidade significa que, portanto, o tempo da mobilidade vai revelar na nova carreira de técnico superior. Eu suponho que no sítio, quando eles fizeram a mobilidade, fixaram-lhe objetivos adequados àquela que era efetivamente a sua atividade como técnico superior e não como assistente técnico. E Madureira, novamente, um trabalhador assistente operacional que se encontrava em mobilidade na carreira de assistente técnico desde fevereiro de 2022 vai ser avaliado agora em que categoria? Ainda dentro disto não se importa repetir, portanto... Portanto, um trabalhador, que é um assistente operacional, encontrava-se em mobilidade na categoria de assistente técnico desde fevereiro de 2022. Ele vai ser agora avaliado em que categoria? Uma vez que a esse trabalhador foram definidos objetivos de assistente operacional. Ele vai ser avaliado de acordo com os objetivos que lhe foram fixados, porque não podemos mudar a regra. Depois vai depender a se ele consolida ou se não consolida a sua mobilidade. Se consolidar a mobilidade, todo o tempo de antiguidade no âmbito da mobilidade intercarreira será considerado na nova carreira. Espero que esteja esclarecido. E Pereira, não sei se é Isabel, se é um Inácio. O António Saraiva coloca-nos aqui também uma questão. Se for marcada uma reunião de avaliação do biénio 2019-2020 com avaliado para um ano depois do prazo previsto, dezembro de 2021, está bem? Portanto, é marcada uma reunião após um ano. No dia da avaliação, sim, no dia da avaliação, o avaliador não tem em consideração a autoavaliação. Não debate objetivos, nem competências, não redige ata, não foi assinado nenhum documento. Nesta situação, o que deve ser feito? E aproveito para cruzar isto com uma outra questão, Maria, que vem da Sandrina Oliveira, que é quando o avaliador não contratualiza objetivos e competências com o avaliado, como proceder. Portanto, temos aqui duas situações, não é? Uma em que não são contratualizados objetivos e competências e outra em que é agendada uma reunião ano. São contratualizados tarde e sem grande intervenção da parte do trabalhador. Em termos de atuação, o que deve ser feito? Relativamente à situação da avaliação que ocorre sem ter em conta a autoavaliação, é obviamente a comissão paritária que tem que ser chamada, nesse caso, a intervir, está bem? Portanto, não hesitar, a comissão paritária está ali. O parecer dela, não sendo vinculativo, muitas vezes tem peso junto do CCA ou junto do dirigente máximo. Não havendo acordo entre o avaliado e o avaliador relativamente aos objetivos a fixar, o que é que nós verificamos? Verificamos que prevalece a vontade do avaliador. Relativamente ao facto dos avaliadores não fixarem objetivos. Estamos aqui, eu vou trazer aqui uma notícia que eu já sei que vai ser muito má, mas tenho que a dizer porque é uma posição oficial e por mais que eu acho que não faça muito sentido, aquilo que tem sido, a não ser momentos de descongelamento com legislação específica, como vimos em 2018, as pessoas que não tinham sido avaliadas tiveram direito a um ponto. Aquilo que nós verificamos, na eventualidade de uma pessoa não ser avaliada num determinado ciclo, a responsabilidade por parte do dirigente. O dirigente perde a sua comissão de serviço no caso de ele não proceder à avaliação dos seus trabalhadores. Está previsto na lei. Eu vou fazer aqui um atalho depois, porque eu creio que o Rui Lopes colocava uma questão que tinha que ver com o primeiro caso da pessoa que é chamada... Quando o organismo não tem comissão paritária. Ele é obrigado a ter paritária, Rui. Portanto, é efetivamente o problema que tem. Na eventualidade, então, não ter paritária, façam queixa já ao órgão máximo, por qualquer forma, ao dirigente máximo, por qualquer forma, vão reclamar depois da avaliação. Portanto, é o momento certo de fazer essa intervenção. Temos aqui alguém que tem muitas letras no seu nome, NMBM. Estou a brincar consigo, não sei quem é, mas se quiserem, entretanto, acusar-se. Um trabalhador na categoria de assistente técnico que desempenha funções técnico superiores. Estabelecemos objetivos para que categoria? Ele efetivamente... Das funções que está a desempenhar nesse momento. Temos sempre, mesmo que haja uma mudança durante o ciclo avaliativo, devemos sempre rever os objetivos. Lá está, um excelente momento. Vamos imaginar até um assistente técnico e fica no mesmo serviço, numa mobilidade intercarreira e tem novas funções. Através da monitorização, fazemos a revisão dos objetivos.
No caso que a Raquel Moreira coloca, que é uma colaboradora que esteve 6 meses de licença de maternidade, não fez 12 meses de trabalho efetivo. Ela pede arrastamento de nota ou ponderação curricular? Então, arrastamento de nota tem sempre por defeito, ou seja, ela teve 6 meses e teve mais outra ausência qualquer, porque ela tem que ter pelo menos um ano no biênio. Teve 6 meses e terá tido uma licença de gravidez e risco, por exemplo. Arrastamento ela tem sempre. Pode decidir ir para a ponderação curricular. Uma nota importante, se decidir ir para a ponderação curricular, depois, e as coisas não correm bem, não pode voltar ao arrastamento. Ou seja, o arrastamento ela tem direito, certo? E ela pode, se assim quiser, afastar o arrastamento e passar à ponderação curricular. Se depois não ficar satisfeita com a ponderação curricular, não pode voltar atrás, está bem? Fica mesmo com a avaliação que resulta da ponderação curricular. Portanto, já vos digo, se estão a arrastar um relevante, não vale a pena pedir a ponderação curricular. Nunca terão um excelente através da ponderação curricular. Temos mais uma questão, desta vez do Carlos Teles Grilo. Se a reclamação, agora vamos para a parte das reclamações. Se a reclamação da avaliação chegar à apreciação da Comissão Paritária após a homologação, isto inviabiliza a apreciação por parte da Comissão Paritária ou não? Exatamente. A Comissão Paritária pronuncia-se antes da homologação. A Comissão Paritária tem um parecer, não é vinculativo, sabe? Pode apontar num sentido, mas não é obrigatório. O CCA não tem que respeitar o parecer da paritária, mas ele tem que acontecer antes da homologação. Depois da homologação temos que recorrer, por exemplo, no caso das câmaras, junto do presidente da Câmara, certo? É ele que vai apreciar a reclamação e poderá ser ele, eventualmente, a alterar a avaliação de desempenho. Eu vou pegar também aqui na questão da Ana Duarte, que foi uma questão muito comprida, Ana Duarte, portanto, eu se calhar vou dividir isto ao meio e vou pedir ajuda aqui à Maria, porque é mesmo comprida. Diz a Ana que é aparentemente pacífico que, em sede de reclamação e recurso da avaliação, há lugar à dispensa de cota. Partindo deste pressuposto, como se estabelece o critério para a atribuição, em sede de decisão de reclamação ou recurso, de uma menção de relevante? Basta que o trabalhador... Pergunta ela, não, basta que o trabalhador tenha atingido objetivamente uma pontuação superior a 4 ou é necessário que alcance, por exemplo, a nota do último trabalhador a obter relevante com a aplicação da cota daquele universo? Então, na fase da reclamação, temos, portanto, um ato administrativo. A homologação transforma aquelas avaliações em ato administrativo que produz efeitos diretamente. Vamos imaginar que a Marisa teve o adequado, o relevante, e eu tive um adequado porque tive que baixar a minha nota por causa das cotas. Acontece que tivemos a homologação. Eu vou reclamar depois da homologação e até me vão dar razão, porque havia um erro qualquer na forma como foi calculado e até a minha avaliação era superior à da Marisa. Certo? O que é que se vai verificar nesse caso? Por causa de eu ter reclamado, não consigo retirar o relevante da Marisa. Portanto, não vai... O que é que vamos ter? Vamos ter, em vez de termos num serviço um trabalhador apenas com relevante, passaremos a ter 2, porque a reclamação acontece depois do ato administrativo ser definitivo. Percebem? Portanto, a avaliação da Marisa não será influenciada pela minha. Portanto, não basta efetivamente o trabalhador ter tido mais 4, reclama, e o presidente disse, pois sem razão, efetivamente, teve mais 4, as cotas são injustas e vou-te dar relevante. Não é suficiente, é preciso que tenha acontecido um erro na avaliação ou algo que justifique efetivamente que em sede de reclamação, porque vai depender muito daquilo que a pessoa alegar, pode ter havido um erro no seu processo avaliativo, uma gralha e, portanto, um copy-paste correu menos bem e onde ele tinha 4.4, afinal devia ter tido 4.8, que até era superior à última nota da avaliação. E aí podemos corrigir. Ou, porventura, poderá-se verificar que o processo de avaliação não foi conduzido como deveria ter sido conduzido. E o presidente, dirigente máximo, poderá decidir de forma a acolher a reclamação e ultrapassar as cotas. Depois a Ana continua com a questão, mas eu creio que aqui, se calhar, até já parcialmente respondida. Quando um trabalhador obteve uma pontuação superior a 4, mas em virtude da aplicação da cota não pode obter a menção de relevante, qual a nota objetivamente a considerar?
baixamos a nota quantitativa para 3,99 ou consideramos a nota quantitativamente que teve de facto? Não, fica o registro. Eu recomendo sempre que deixem os dois registros no software, o da nota antes do CCA e a nota depois do CCA, passa a 399. Uma próxima questão, e aqui já por causa da transferência de competências da educação, que a Maria referiu, a questão da transferência de competências, as cotas devem ser calculadas junto dos funcionários ou devem ser calculadas junto do agrupamento de escolas? Então, aqui será o CCA decidir, e vai o decidir agora na reunião que tem que fazer agora no último trimestre, de que forma é que vai criar ou não agrupamentos. Têm que ser feitos, em princípio, por carreira e a determinado serviço, dependendo da dimensão, que acabam por criar vários agrupamentos diferentes. Portanto, existem caminhos, têm que ser feitas em reunião de CCA. E creio que temos aqui mais uma questão. Carla Venâncio, numa junta de freguesia pequena com poucos funcionários, como deve ser? Voltamos à comissão paritária, porque entretanto elas começam a aparecer agora. Numa junta de freguesia pequena com poucos funcionários, como deve ser composta a comissão paritária? Tem a mesma composição. Eu acho que vi a pergunta até, mas nós só somos 5. Como é que em 5 conseguimos designar 2 representantes? Vamos reunir todos juntos, então fazemos isso à volta do chá. A composição paritária não está prevista uma dimensão diferente e realmente, suponho que seja uma junta de freguesia, acaba por ser muito difícil constituirmos ali uma comissão paritária. A ser feito tem que ser com 2 pessoas que são representantes da administração e 2 trabalhadores que são eleitos, não se sabem porquê, porque há um que fica de fora, pronto, é só isso. Aquilo de quem não gosta, mas tirando isso não vejo grande solução. E por fim, eu creio que vou selecionar, eu tenho aqui um pedido da Amélia que gostava que ajudasse na questão anterior. Eu creio que a questão é muito particular e aqui em resposta direta à Amélia, a sua questão é muito particular. Se calhar o que poderemos fazer, eu não sei se a Maria consegue espreitar aí no chat uma questão da Amélia e se for possível responder agora muito bem, se não vemos no pós-webinar, porque é mesmo a questão dela é particular e como vos tinha pedido, era importante conseguirmos transversalizar aqui as questões de forma a que isto resulte para todos. Se conseguir encontrar, muito bem, Maria, se não vou-lhe lançar aqui uma última questão que é do Cícero Peixoto, que pergunta como é que se articula o CADAP2, dirigentes intermédios na progressão de carreira no final da comissão de serviço quando regressa à carreira de origem. Então, quando o dirigente regressa à sua carreira de origem, ao longo da sua comissão de serviço, tem que ter o cuidado de contactar o Serviço de Recursos Humanos do seu serviço de origem para verificar se estão a fazer o arrastamento da nota. Porque a cada ciclo, vamos imaginar, eu sou dirigente desde 2019, certo? No fim do primeiro ciclo avaliativo, 19-20, tenho que contactar o meu serviço só para garantir, para saber se me estão a fazer o arrastamento da nota. Na eventualidade de eles dizer sim, já íamos notificar, está o assunto resolvido. Aí o que é que vou ter? Ou vou arrastar a minha última nota, ou, em alternativa, poderei ter a ponderação curricular. Está bem? No ciclo seguinte, acontece a mesma coisa. Por que é importante fazer a cada ciclo? Porque na eventualidade de eu querer a ponderação curricular, vou estar sujeitas a cotas. E se eu for em 2024 dizer, eu preciso dos últimos 6 anos, queria ponderação curricular, já vou tarde. Portanto, acompanhem sempre os ciclos avaliativos e perguntem junto dos vossos serviços se estão a fazer o arrastamento da nota. O ideal para os dirigentes é ser nomeado quando a última avaliação é de relevante, tá bom? Arrastarem os 2 pontos por cada ano.